Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde às pessoas que nos assistem, seja nas galerias, seja as pessoas que nos acompanham pela internet. Boa tarde aos colegas da imprensa e às colegas da imprensa. Eu vou procurar encaixar 3 temas dentro desse grande expediente, porque havia me inscrito para falar no pequeno, mas aí me atrapalhei na hora de descer, engoli mosca. Peço perdão aos colegas pelo meu pequeno atraso. Os 2 primeiros temas dizem respeito à nossa crise, à necessidade do povo trabalhador ter chance de trabalhar, mesmo no cenário adverso. E aí, em 2 casos que ocorreram na semana passada, nós acreditamos que a Prefeitura falhou. Falhou pela incapacidade do diálogo, falhou pela emergência da ação, quando a ação não era devida. O primeiro desses casos me chegou através de um grupo dos chamados locutores de loja, aquelas pessoas que já fazem parte do cenário do centro da cidade do Recife, um centro tão caótico, tão movimentado, em que muitas das lojas contratam locutores e locutoras para ficar na frente da loja chamando as pessoas a entrarem, dizendo as promoções. E que muito tempo isso era feito no gogó, e de um tempo para cá começa a se usar equipamentos eletrônicos, como caixas de som. Há uma regulamentação para isso, Vossa Excelência, vereador Maguari, que diz, por exemplo, que a caixa tem que ficar no interior da loja e que o volume não pode ultrapassar, salvo engano, 60 ou 70 decibéis. A ação que a Prefeitura fez na semana passada poderia ter sido, por exemplo, Vossa Excelência, vereador João da Costa, que já foi prefeito, poderia ser uma ação educativa, sabendo que algumas lojas não estão de acordo com os procedimentos, que precisa, por exemplo, tirar uma licença ambiental lá na Secretaria do Meio Ambiente. A ação foi truculenta, que a Polícia Ambiental impediu aqueles profissionais de trabalharem, oferecendo poucas alternativas naquele momento, o que fez com que muitos locutores, inclusive, acreditassem que, a partir daquele momento, a prática estaria proibida. Então, eu venho usar aqui o nosso tempo no grande expediente para dizer que os locutores de loja não estão proibidos de trabalhar. Claro, seus patrões ou suas patroas precisam, de fato, ir na Secretaria do Meio Ambiente, obter a licença necessária e precisam trabalhar dentro do regulamento, do limite de volume, e as caixas de som precisam estar no interior das lojas, porque quando isso não é cumprido, gera reclamações. Reclamações, muitas vezes, geram ações que nem sempre são realizadas da melhor forma, que foi comprovado na ação da Guarda Ambiental na semana passada. Ao mesmo tempo em que a Prefeitura também, mas junto com outros órgãos do Estado, por exemplo, foram ao UTI de Afogados, ao Terminal Integrado de Afogados, onde tem muita gente, tem mais de 100 comerciantes do comércio informal, porque haviam recebido uma denúncia de tráfico que nem era lá. Chegaram no lugar errado, recolheram 3 caminhões de mercadoria de aproximadamente 100 trabalhadores e trabalhadoras do comércio popular, que ficaram sem o ganha-pão, sabe-se lá por quanto tempo. Esse mandato defende os marcos civilizatórios da nossa sociedade. Esse mandato defende que as pessoas respeitem os direitos umas das outras. Esse mandato defende o cumprimento das leis que estão em vigor no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Mas o nosso mandato também defende que a aplicação da lei deve observar diversos critérios, inclusive o critério da relevância e os critérios das possibilidades de negociação nos casos em que a lei não se aplica. Então, não se pode fazer uma ação policial. Inclusive, a gente recebeu denúncias da própria deputada Jo Cavalcante, que repercutiu esse caso na semana passada, ela mesma, uma comerciante do comércio popular, de que esses órgãos do controle público chegaram como se estivessem lidando com bandidos, dando baculejo, buscando drogas, buscando armas. Eu repito, foram retiradas mais de 3 caminhões cheios de mercadoria e não foi encontrada nenhuma arma, não foi encontrado nenhum grama de droga nenhuma em posse dos ambulantes que perderam as suas mercadorias. Deixaram nessa semana de levar o pão para casa. Num cenário de crise em que a gente tem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas no país, mais de 25 milhões juntando desempregados, desempregadas e pessoas que estão em empregos precários. Então a gente solicita, falei ontem,
com o líder da Prefeitura, o vereador Heriberto Rafael, para que dialogue com as instâncias internas da Prefeitura, chegue a dialogar também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que essas ações, se necessárias, sejam ações educativas, que expliquem para os comerciantes, que expliquem para as pessoas que estão trabalhando, qual é a alternativa para funcionar na legalidade, e não chegar de qualquer jeito, falando com ignorância, apreendendo equipamentos, apreendendo mercadorias. Um outro tema, não correlato, que eu trago para essa tribuna, diz respeito a uma representação que nosso mandato fez, e eu vou repetir para facilitar o pessoal da edição. Nosso mandato realizou, há alguns meses, uma representação junto ao Ministério Público de Pernambuco, porque o Poder Executivo do nosso município, Vossas Excelências, e muitas de nós sabemos disso, não tem as ferramentas adequadas, aparentemente, para responder aos pedidos de informação que saem dessa casa com a celeridade que é indicada na nossa lei orgânica. Pela lei orgânica da cidade do Recife, a Prefeitura tem a obrigação de responder todas as nossas perguntas em até 30 dias. Inclusive, há uma emenda à lei orgânica do vereador Heriberto Rafael, hoje líder da base do governo, adequando a nossa lei orgânica à própria lei de acesso à informação, que não dá 30 dias, dá 20 dias para qualquer pedido de acesso à informação, saia desta casa ou saia de qualquer cidadã ou de qualquer cidadão. Nosso mandato estreou nessa Câmara em janeiro de 2017. E de janeiro de 2017 até o presente momento, nós emitimos, através desta casa, 57 pedidos de informação à Prefeitura, sobre os temas mais variados. Reflorestamento, comércio popular, fizemos pedidos no que diz respeito a obras realizadas ou não realizadas pela Prefeitura, 57 pedidos de informação. Desses 57, até o dia de hoje, só obtivemos 28 respostas. Aproximadamente a metade dos pedidos que a gente envia são respondidos. Há pedidos, o mais velho, ele é de 28 de setembro de 2017. Ele já vai fazer 2 anos, eu vou trazer um bolo aqui, para comemorar os 2 anos, em 28 de setembro, de um dos nossos requerimentos, ele o mais antigo, que diz respeito ao replantio de árvores, sobre o qual a Secretaria de Meio Ambiente tem competência. Tivemos a notícia, no final da semana passada, que o Ministério Público Estadual do Estado de Pernambuco iniciou um processo, um inquérito, para averiguar se a Prefeitura estaria cometendo algum equívoco, se há responsabilidades envolvidas. E aí eu faço questão de ressaltar, para que não haja nenhuma dúvida. Nós colocamos como exemplo, na nossa representação ao Ministério Público Estadual, um dos nossos tantos requerimentos que dizia respeito às primeiras obras de restauração do Teatro do Parque, ainda sobre o contrato anterior, não sobre esse contrato atual, em que nós recebemos algumas informações, mas não recebemos todas as informações. Mas a nossa representação em primeiro lugar, e agora o inquérito do Ministério Público Estadual de Pernambuco, não diz respeito a um pedido de informação apenas, diz respeito ao conjunto de uma gestão pública, diz respeito a um poder executivo que habitualmente não responde pedidos de informação no prazo legal. Este é um hábito corriqueiro da Prefeitura em suas diversas secretarias. Ora, Vossas Excelências, se a Prefeitura não se digna ou não tem procedimentos internos adequados, isso aí a gente procurando ser o mais republicano possível com essa gestão, se não tem procedimentos adequados para responder aos pedidos de informação do Poder Legislativo, no prazo que a lei indica, como deverá ser os pedidos de acesso à informação que são feitos todos os dias por toda a população recifense, que tem direito a isso desde o início da lei de acesso à informação, lá em 2013, salvo engano, 2011. Então, hoje há esse procedimento iniciado,
A gente gostaria, inclusive, de aconselhar a Prefeitura, se isso é possível, para que, quando for chamado ao Ministério Público, admita a realização, por exemplo, de um termo de ajustamento de conduta, né, comprometendo-se a cumprir os prazos de agora em diante. É importante dizer que nós queremos apenas, nós não queremos aqui criar um fato político, nós não queremos aqui surfar em onda nenhuma. Nós queremos, a partir primeiro da representação que fizemos ao Ministério Público, porque achamos que estávamos certos. E agora, a partir de um inquérito que não mais nos pertence, que inicia-se no Ministério Público, fazer com que esta gestão e as gestões que seguirão a essa gestão no município do Recife, que serão muitas, a cidade vai durar para sempre, que respondam aos pedidos de informação, tanto os pedidos de informação que partem do Poder Legislativo, que estão hoje legitimados e regulamentados pela lei orgânica do município, quanto aos pedidos de acesso à informação ordinários, que qualquer cidadão e qualquer cidadã pode fazer, independente de ser recifense ou não, pelo próprio portal da transparência. Acho que essa investigação pode ser um marco importante para uma mudança de paradigma no que diz respeito à relação do Executivo com o Legislativo, do Executivo com a sociedade, no que diz respeito ao acesso à informação. Quando a gente não tem informação sobre qualquer coisa, a gente tende a se equivocar, Vossa Excelência Vereador Airton Luna. Então, quando a gente, por exemplo, não sabe exatamente o andamento de uma obra, quando a gente não sabe exatamente quando foi a assinatura de uma determinada ordem de serviço, quando a gente não sabe exatamente a periodicidade de ida de um médico numa determinada comunidade, a gente não tem as ferramentas necessárias, enquanto Poder Legislativo, de realizar nosso trabalho de fiscalização, e nós, enquanto sociedade, também não temos as ferramentas necessárias e imprescindíveis para avaliar a gestão pública, seja deste prefeito, seja do próximo prefeito ou prefeita, seja deste governador, seja das próximas ou dos próximos governadores ou governadoras. Então, repercuto a nossa representação que deu origem ao inquérito, muito mais no sentido de fazer com que a gente passe, a partir de agora, se já não fazemos isso, a abrir um diálogo no que diz respeito a pedido de informação desta casa, que é a casa em que a gente tem a obrigação de fazer os pedidos para que sejam respondidos e a gente possa fazer nossa tarefa fiscalizadora, mas a partir disso também para toda a população do Recife, que desde a lei de acesso à informação garante a qualquer pessoa, qualquer pedido de informação que seja respondido em até 20 dias. Muito obrigado, Vossas Excelências.